Olá, nesse material eu vou apresentar para vocês uma reflexão sobre um tema que é bastante importante e diz respeito às fontes do direito penal. Nós, nesse tema, podemos perceber como são construídas as normas do direito penal, como são feitas as escolhas que acabam por definir quais são os comportamentos proibidos, como nós damos respostas a esses comportamentos, quais são os institutos, então, que beneficiam ou trazem maior gravame à situação jurídica daquele indivíduo que realiza a conduta. Então, o tema das fontes do direito penal é um tema que, numa primeira abordagem, classifica alguns aspectos, mas também nos permite visualizar criticamente como se dá esse processo democrático de escolhas, né? Escolhas em relação às alternativas que nós temos e que podem, digamos, resultar em intervenção muito séria na vida das pessoas. Eu vou tentar compartilhar um pouquinho, mas compartilhar alguma, digamos, construção gráfica, não é? Para ajudar a entender. E a primeira coisa que nós temos que perceber é que há uma divisão na doutrina, que me parece ser bastante adequada, bastante pertinente, entre fontes formais e fontes materiais do direito penal. Essa é uma ideia que nos é muito importante e nós vamos usar muitas vezes. Quer dizer, toda vez que nós falarmos em material, conteúdo formal, conteúdo material, ilicitude formal, ilicitude material, nós vamos ter como referência essa distinção que é bastante importante. Então, vejam, e sempre que nós pensarmos em formal ou formalidade, nós temos que nos lembrar das expressões, das formas de expressão oficial do Estado, oficiais do Estado, né? Então, o Estado se expressa de maneira oficial por meio da lei. Essa é a referência importante que traz, digamos assim, segurança para a comunicação, não é? Na medida em que deixa muito claro qual que seria aquela opção política consolidada, né? Que foi prevalente naquele momento para a nossa aplicação. E sempre que nós pensarmos em referências materiais, o conteúdo material, o fonte material, a ideia que nós estamos, digamos assim, orientando a análise é da realidade concreta. O que acontece de verdade, o que acontece no mundo natural, no mundo em que as pessoas se relacionam e praticam, então, digamos, atos, não é? Que acabam por ofender umas às outras. Então, nós vamos começar analisando as fontes formais, ou seja, as maneiras de produção de um direito penal que se formaliza em lei. E aí, a primeira classificação que nós temos é que diz respeito à fonte direta de conhecimento do direito penal, e essa fonte direta é a lei escrita. Depois nós vamos, então, examinar um pouquinho as fontes que são consideradas indiretas, mas também são previstas em lei, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, então, nos diz que, na ausência de uma previsão clara, uma previsão específica da lei, o juiz precisando decidir aquela situação conflitiva que ele é levado a exame, deve decidir com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito. Então, vamos tentar, digamos, fazer alguma abordagem crítica sobre essas referências, a começar pela fonte formal, que é a lei escrita. Bem, a lei escrita é produzida no parlamento,
há um processo democrático legislativo, não é? Digamos, debate, de exame das opções, e nós, então, temos, ao final, uma, digamos, referência positiva, né, do direito positivo sobre aquela questão conflitiva e como encaminhar a solução. Bem, o que é muito importante de perceber é que nós temos na lei escrita uma referência mais segura, não é? É claro que a linguagem nos estabelece alguns limites, então muitas vezes a lei tem, digamos, elementos que desafiam a interpretação, isso nós vamos examinar mais adiante, mas é um referencial de segurança e um referencial de legitimação também. Então, o processo legislativo pressupõe um exame cuidadoso sobre as opções, as alternativas, e, ao final, nós vamos encontrar aquela que foi preponderante. Aquele ponto de vista preponderante, então, é consolidado na lei. Essa, digamos, perspectiva é bastante importante na medida em que nós podemos afirmar ou concluir que o ponto de vista predominante passa por digamos assim, processo de crítica, de reflexão, e a posição que se consolida não é a posição de uma pessoa só, é a posição que é prevalente naquele contexto social. Por isso que nós não podemos ter a, digamos, produção do direito penal por meio de uma medida provisória. A medida provisória é a manifestação, é o ponto de vista do presidente da República, por mais que seja assessorado por uma equipe, normalmente é assim que acontece, é um ponto de vista, digamos, unilateral. Então, a Constituição, em 88, não trazia essa restrição, mas hoje traz expressamente que não é possível a produção de direito penal por meio de medida provisória e, da mesma forma, não é possível a produção de direito penal por meio de lei delegada. A lei delegada é quase que uma tarefa que o Poder Executivo delega ao Legislativo para resolver determinado caso, situação conflitiva, e há aí uma intervenção no processo democrático para que se produza determinado resultado. Então, eu coloquei ali na transparência, depois vocês podem examinar, o artigo 62, parágrafo 1º, e aí tem que examinar todas as suas hipóteses, e o artigo 68, parágrafo 1º também, da Constituição, impedem que a produção do direito penal se verifique por meio dessas hipóteses que não, digamos, enfrentam um processo democrático legislativo. Então, a gente pode chegar a uma conclusão muito tranquila, que a fonte direta de conhecimento do direito penal é a lei escrita, que decorre de um processo democrático de análise, reflexão crítica e escolha entre as alternativas que se apresentam naquele momento social. Bem, essa é uma perspectiva que, digamos assim, é a mais fácil de perceber, a mais segura, porque o seu referencial, então, digamos, de uma formalidade muito fácil de apreensão. Ou seja, a lei me estabelece, então, aquela, digamos, solução, aquele encaminhamento de maneira muito clara. Mas a lei também, nas suas referências indiretas, precisaria prever uma situação, como resolver as situações em que não há uma previsão muito clara na lei. Não houve, então, aquela, digamos, específica solução no texto da lei. O juiz precisa decidir e a lei, então, dá um caminho. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, no artigo 4º, diz que quando não há uma previsão expressa em lei,
o juiz vai precisar decidir com base na analogia, nos costumes e nos princípios gerais do direito. Bem, essa é uma referência que se aplica não exclusivamente ao direito penal. A lei de introdução é as normas do direito brasileiro. Então, o direito penal está entre essas normas, mas não esgota esse assunto. Então, quando nós vamos aplicar essa referência ao direito penal, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado. A primeira, digamos, observação importante é que a gente já examinou essa perspectiva, o direito penal trabalha com uma referência restritiva muito forte do princípio da legalidade, em que somente há previsão incriminadora estabelecida em lei. Não é possível, então, resolver em favor de uma incriminação se não houver um referencial direto incriminador. Ou seja, se não houver lei incriminadora, não é possível estabelecer o juiz numa decisão uma incriminação que não tem amparo na lei. Então, nós vamos ver como que essas situações elencadas no artigo 4º podem se aplicar para a nossa perspectiva específica do direito penal. Então, a primeira referência é o da analogia. O que é analogia? Analogia é aplicar a um caso não previsto em lei a solução estabelecida em lei para um caso semelhante. Então, um caso semelhante tem previsão em lei, e aí nós vamos usar aquela solução para um caso que, não estando previsto em lei, apresenta as mesmas características essenciais. Digamos que o fundamento dessa solução orienta no sentido de que, aonde há a mesma razão, deve haver a mesma solução. Então, se nós temos casos que essencialmente são semelhantes, nós temos que aplicar a mesma solução. Bem, em direito penal nós temos um problema, que é o princípio da reserva legal. Se a lei não estabeleceu uma previsão incriminadora, não podemos fazer uma ampliação em relação a isso. Bem, a doutrina é muito tranquila com relação a essa conclusão, mas recentemente nós tivemos uma, digamos, decisão importante do Supremo Tribunal Federal, que, interpretando uma previsão para o crime de racismo, ampliou essa previsão para os crimes assim denominados, né, porque não existe na lei essa previsão, crimes de homofobia, que tem uma característica que é semelhante no que diz respeito ao tratamento discriminatório e trata de questão não prevista em lei. Bem, a doutrina majoritariamente sempre foi no sentido de que isso era impossível. As críticas sobre a decisão do Supremo são muito duras e me parece que acertadamente definem que a tarefa da criminalização da homofobia é uma tarefa do poder legislativo e não do poder judiciário. Muito embora as razões se apresentem no momento social, as opções devem ser analisadas num processo legislativo das duas câmaras e não num colegiado restrito de 11 ministros do Supremo, estabelecendo então qual seria a opção política mais adequada. Me parece que, data máxima vênia, essa decisão não foi uma decisão acertada e acaba aplicando para uma situação não prevista em lei uma solução que é prevista em lei para caso semelhante. Mas em direito penal nós não podemos fazer isso. Imagine se cada juiz ou cada tribunal estabelecesse, então, uma incriminação semelhante ao que já existe. Nós teríamos a multiplicação do direito penal sem o processo legislativo que lhe dá legitimação, que é o essencial dessa construção. Mas é importante a gente fazer uma distinção entre a analogia e a integração analógica.
porque em alguns aspectos nós temos a possibilidade do direito penal aplicar integração analógica, e é exatamente o que o próprio, digamos assim, ordenamento jurídico já nos orienta. Vejam, integrar significa completar. Integrar significa tornar íntegro, fazer com que algo então se complete. E em alguns momentos a lei vai nos trazer então essa, digamos, orientação para que haja uma interpretação que integre aquela previsão normativa. Vejam, é uma referência, é uma evidência de que a linguagem não oferece, digamos, uma possibilidade tão abrangente quanto a que seria necessária. Vejam o artigo 121, no parágrafo 2º, definir o homicídio qualificado, ele nos desafia a uma interpretação integradora. No inciso 1º, por exemplo, quando diz que o homicídio é qualificado se ele é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Vejam, nessa técnica legislativa, a lei estabelece situações que exemplificam aquela ideia fundamental, aquela ideia que depois, então, é apresentada em uma definição abrangente. Então, mediante paga é uma ideia que, digamos assim, se refere a uma hipótese específica de motivo torpe. A promessa de recompensa é uma outra hipótese de motivação torpe, mas a lei não está se restringindo a essas duas hipóteses. Então, o homicídio é qualificado não somente quando se realiza mediante paga ou promessa de recompensa. É a própria lei que diz que qualquer motivo torpe é, digamos, suficiente, ou é a essência da incriminação do homicídio qualificado nessa hipótese. Aqui nós temos uma construção que é um pouco mais simples. Tem 2 exemplos e a ideia é fundamental. Mais adiante, no inciso 3º, nós vamos ver que o homicídio também é qualificado, aí o inciso 3º diz, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, e aí nós temos os exemplos, e aí agora as ideias fundamentais, ou outro meio insidioso, ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Nessa previsão, nós vamos ter, então, vários exemplos e a referência a 3 ideias fundamentais que qualificam, então, a figura do homicídio. Então, a primeira delas é a ideia do meio insidioso, que é aquele que permite um ataque sem que a vítima consiga perceber. Então, o exemplo é o envenenamento, digamos, a colocação de substâncias na comida, na bebida, que a pessoa, então, vai ingerir sem perceber que está sendo, então, atacada. E nessa perspectiva, o veneno é apenas um exemplo, que pode ser qualquer outro tipo de meio insidioso, como, por exemplo, a mistura de vidro moído na alimentação. Pode-se até discutir se é ou não é veneno o vidro moído. A princípio, se diria que não é, mas, de qualquer forma, é uma forma insidiosa de ataque, não é? É isso que qualifica o homicídio. Lá não está escrito a mistura do vidro moído na alimentação ou na bebida, mas um outro meio insidioso, está previsto na lei, outro meio insidioso. Em seguida, o inciso fala em meio cruel, e diz qualquer meio cruel,
E esse meio cruel pode ser, digamos, a tortura, pode ser, digamos, a aplicação de fogo, mas o inciso não se restringiu àqueles exemplos. Então, qualquer tipo de meio cruel permite aquela, então, caracterização. E, por fim, nós temos ali uma referência a outro meio de que possa resultar perigo comum. Esse meio de que possa resultar perigo comum, ele é exemplificado pelo emprego de fogo, que pode causar incêndio, e o incêndio é um crime que atinge a um número indeterminado de pessoas e, na verdade, as coloca em situação de perigo, e esse número indeterminado de pessoas, então, é chamado pela lei, é denominado pela lei de perigo comum. Então, percebam, se não é possível a analogia para estabelecer crimes, porque há uma violação ao princípio da reserva legal, quando a lei diz que há uma ideia muito abrangente que desafia a interpretação e a inclusão naquela previsão de outras hipóteses não mencionadas exemplificativamente, nós não estamos aplicando analogia, nós estamos aplicando a interpretação ou integração analógica, porque é a própria lei que nos determina fazer essa análise se o caso concreto, que é uma hipótese específica, se encaixa naquela previsão que é bastante abrangente. E aí os exemplos, né, de motivo fútil, e aí são um número muito grande, e nós vamos ter que examinar, no caso concreto, se encaixa nessa ideia, perdão, de motivação torpe, não é? E depois ali aquelas outras ideias que eu mencionei. Bem, depois fala o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é possível, digamos, o juiz socorrer-se do costume, e o costume também não é fonte direta de incriminação, não é possível se estabelecer crime porque, digamos, as pessoas costumeiramente pensam que aquele comportamento é inadequado. Não, nós precisamos ter um referencial seguro da lei que descreve a conduta e estabelece a pena, os seus limites mínimos e máximos, qual é a pena aplicada e tal. Mas o costume em direito penal, ele pode ser muito útil, e é realmente muito útil, na definição de uma série de elementos que constam na lei e desafiam uma, digamos, contextualização no momento e no local da aplicação da nossa lei. Então, há, por exemplo, a incriminação que fala em devassar o conteúdo de correspondência fechada, e aí a gente diz assim, devassar indevidamente o conteúdo da correspondência. Bem, então nós vamos ter nesse elemento indevidamente um desafio para perceber se naquele contexto a pessoa poderia ou não poderia abrir a carta. Imaginem que numa empresa, quando o funcionário, digamos, o executivo não está presente, está de férias, há uma orientação para que a secretária, então, abra o envelope para conhecer o conteúdo da carta, encaminhar as providências que exigem uma resposta rápida. Então, naquele contexto, a gente pode dizer, olha, mas o costume empresarial era que a secretária abrisse a carta, etc. Então, não haveria a caracterização da conduta que é descrita na lei, utilizando-se de um elemento que nos remete a uma avaliação de contexto, né, de costumes. Uma outra hipótese, essa bastante importante e, de certa forma, difícil, né? A lei que fala dos crimes contra o sistema financeiro pune a gestão temerária de instituição financeira. Gestão temerária de instituição financeira. O que é temerário num universo de, digamos,
operações financeiras que naturalmente envolve uma certa dose de risco. Então, um gestor de instituição financeira realiza uma série de investimentos em nome de terceiros, quer dizer, capta recursos e aplica esses recursos em gestão de fundos, etc. Qual é o costume, então, de cuidado, de, digamos, limite nessas operações arriscadas? O costume de operação no mercado financeiro vai permitir contexto, vai permitir examinar, então, o que é adequado e não pode caracterizar crime e o que passa do limite desse adequado e, então, poderia ser caracterizado como temerário e aí atender aos requisitos da incriminação. Então, gestão temerária de instituição financeira, a interpretação sobre o temerário vai se socorrer dessa contribuição importante que o costume pode oferecer. Bem, depois a gente tem referência aos princípios gerais do direito, e os princípios importantes do direito penal nós já examinamos, né? Então, o princípio da reserva legal, o princípio da anterioridade da lei, princípio de culpabilidade, princípio de humanidade, princípio da dignidade da pessoa humana, todos os aspectos que nós já examinamos e orientam o juiz na solução de casos que às vezes podem não ter, digamos, uma previsão expressa na lei. É interessante perceber que quando nós examinamos esse tema, nós precisamos fazer uma diferença entre princípios e regras. Na Constituição, nós temos princípios e temos algumas regras também. Normalmente, as regras ficam a cargo da legislação infraconstitucional, como o Código Penal, então, estabelece as regras. Nós vamos contextualizar em uma, digamos, perspectiva de acontecimentos que nos são muito próximos, né? E até nos levam a mudar a nossa atividade presencial. Nós estamos vivendo um momento peculiar de controle, de cuidado com relação à propagação de uma doença grave. Essa, digamos, previsão não consta do Código Penal. O Código Penal tem uma série de dispositivos que, por exemplo, dizem respeito à execução de penas. E ali nós vamos encontrar regras que estabelecem, então, comandos diretos, como, por exemplo, a progressão de regime deve ocorrer depois de cumprido tanto da pena, no caso de crime comum, tanto no caso de crime hediondo, e se nós não aplicarmos aquela regra, quer dizer, para resolvermos os casos concretos, nós temos que aplicar aquela regra, mas nós percebemos que há uma situação não prevista em lei que afasta o cumprimento daquela regra e hoje, em razão dos cuidados da pandemia, nós estamos definindo progressões de regime sem observar aquela regra. Ora, então estamos usando princípios gerais para afastar o cumprimento de regras? Bem, então, vamos examinar isso com um pouquinho mais de calma. Tanto regras como princípios têm força normativa. Na Constituição, nós vamos, então, extrair uma série de princípios importantes que, pela importância, estão na Constituição, registrados na Constituição, e eles, pelo próprio nome, né, princípio, não estabelecem um comando direto, não é uma orientação para fazer ou não fazer, mas sim uma ideia de onde se inicia raciocínios argumentativos importantes, e um importante princípio que nós examinamos é o princípio da dignidade da pessoa humana. Fala de um valor superior, e esse valor superior, então, é orientado de maneira muito abrangente. Então, nós temos no artigo 1º da Constituição, inciso 3º, essa referência. Olha, o Estado democrático de direito brasileiro se orienta
pela dignidade da pessoa humana. Esse é um ponto de partida do raciocínio, estabelece um valor superior. Os princípios, como são muitos, digamos, eventualmente entram em conflito. Quer dizer, num caso concreto, não é possível atender integralmente todos os princípios. E aí nós vamos fazer o que a doutrina do direito constitucional muito já examinou acertadamente, uma ponderação entre esses princípios. Nós vamos aplicá-los na máxima medida possível. E o princípio da dignidade da pessoa humana convive também com o princípio da proteção aos direitos de segurança pública, que são fundamentais, aos direitos de proteção à vida e, enfim, uma série de outros bens jurídicos, e isso permite que nós façamos, digamos, intervenções punitivas, como a prisão. Ou seja, como o direito à dignidade da pessoa humana não é absoluto, ele cede um pouquinho para que haja, então, a conciliação com outros direitos. E nós vamos realizar, na máxima medida possível, todos os princípios que são, digamos, envolvidos na solução daquele caso concreto. Bem, mas o trato com as regras é diferente. Então, a regra não me dá a possibilidade de uma aplicação ponderada. Ou se aplica a regra, ou não se aplica a regra. E a regra é mais específica, diz um comando, digamos, mais determinado. Então, por exemplo, a regra que fala da progressão de regimes, ela ou é aplicada ou não é aplicada. E diante de uma situação em que há um perigo maior, há um perigo a um bem jurídico maior, como a vida, nós fomos obrigados a, digamos, estabelecer uma preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana em relação a regras que poderiam estabelecer situações de perigo ao bem jurídico vida. Então, a regra que fala da progressão de regime não é observada em razão da preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana. É uma situação que estamos vendo agora e é importante a aplicação de princípios gerais do direito, em especial aqui do direito penal, para que possamos, digamos assim, dar a maior efetividade ao plano normativo constitucional. Então, a nossa dificuldade maior é sempre quando há essa situação de conflito, né? Então, vamos ter que decidir por, em muitos casos, não aplicar regras em favor de princípios que orientam proteções a valores superiores. Bem, mas essa é uma análise sobre uma questão de forma, quer dizer, está ali formalizada na lei, e eu queria, então, agora mostrar para vocês, para finalizar, uma perspectiva que é, digamos assim, muito importante, desafiadora na sua compreensão e diz respeito, então, às fontes materiais. Ou seja, mas, afinal de contas, o que é que existe na realidade concreta que acaba por produzir essa escolha, essa opção por incriminar ou não incriminar determinada conduta, por trazer benefícios ou mais dificuldades para a execução de pena, por exemplo. Bem, a doutrina mais tradicional, mais antiga, costuma dizer que a fonte material do Estado, a fonte material do direito penal é o Estado. A União que privativamente pode legislar sobre direito penal. Isso está na Constituição, no artigo 22, inciso 1º. Bem, isso é fato. A definição de que a União compete privativamente legislar sobre direito penal, ela é muito importante porque ela estabelece uma resposta uniforme. Então, no Brasil inteiro, nós temos os mesmos crimes, então, que, digamos, decorrem de um processo democrático de escolha para aplicação em todo o território nacional.
Mas a premissa dessa referência é equivocada. Depois nós vamos examinar, brevemente nós vamos examinar, que se no Estado democrático de direito todo o poder emana do povo, o que é de natural, de natureza, de conteúdo material, não é o Estado. O Estado é, na verdade, uma criação, uma organização que vai, então, materializar as opções que são feitas pelo povo. E aí, quando nós voltamos os olhares para esse povo, essa sociedade contemporânea, heterogênea, plural, em que há muitos pontos de vistas que convivem e estão em constante tensão por se impor, nós vamos perceber que a fonte material do direito penal é essa tensão que é permanente, que não se esgota no processo legislativo, quer dizer, o processo legislativo findo, ele ainda continua em relação a outros aspectos, ou até mesmo em relação a aspectos que já foram definidos e passam, então, a ser criticados e movimentos para que haja uma, digamos, alteração desses pontos de vista. E, durante muito tempo, nós estudamos, tentamos compreender como é que essas coisas acontecem na sociedade. Mas, recentemente, um outro elemento passou a integrar com muita importância as nossas preocupações. Já, já percebemos, de algum tempo, a influência que o financiamento das campanhas consegue, digamos, produzir em termos de resultados normativos. Então, são muitos os estudos que estabelecem, então, uma relação entre o poder econômico e a representação política. Quer dizer, grupos com maior poder econômico acabam por eleger um número maior de representantes para a defesa dos seus interesses. E há uma deficiência nesse processo democrático, quer dizer, há a percepção de uma deficiência desse processo democrático, na medida em que o parlamento nem sempre representa exatamente os, digamos, brasileiros, o ponto de vista da maioria dos brasileiros, mas sim daqueles grupos que conseguiram estabelecer uma maior capacidade de influência. Esses grupos de influência, então, foram estudados com muita profundidade com relação a essa situação específica do financiamento das campanhas. Isso é muito importante e ainda desafia novos estudos. E, claro, a situação teve uma mudança na medida em que pessoas jurídicas não podem mais fazer doações a candidatos, não é? Mas nós vamos ter que perceber como essa influência, então, se renova, como essa influência agora se adapta à restrição que é estabelecida na lei. Mas, recentemente, nós tivemos, então, um novo elemento nessa, digamos, análise, que é a da, digamos, influência que é exercida nos ambientes digitais. Os influenciadores digitais, então, conseguem atingir um número cada vez mais expressivo de pessoas, e no nosso tema específico de eleitores, e influenciar essas escolhas. Nesse tema que nós estamos, digamos assim, examinando mais recentemente, eu faço uma sugestão de filme, talvez expresse, um documentário que talvez expresse bem esse potencial de influência, que é o filme Privacidade Hackeada. Esse filme, então, conta, digamos, a análise que o Congresso britânico fez em relação à influência de empresas especializadas em identificação
de eleitores que podem sofrer uma persuasão, não é? Isso ocorre no processo de definição do Brexit, e ali havia uma consulta popular se haveria ou não o afastamento da União Europeia, e aquela consulta popular sofreu influência de um trabalho realizado por uma empresa que ficou bastante famosa, que é a Cambridge Analytics, que, através ou por meio das, digamos, fontes de informação do Facebook, identificou os eleitores, as pessoas indecisas, e, em relação a elas, fez massivas campanhas. Isso é um tema importante, um tema novo, de uma realidade, digamos assim, diferente, né? De uma forma diferente de influência. Isso acontece pela mesma empresa também na eleição do Trump nos Estados Unidos. Então, hoje temos um novo elemento de preocupação. Como é produzido, digamos, essa escolha que é, digamos, apresentada pela representação do parlamento. Como que as expectativas da sociedade chegam ao parlamento, têm voz no parlamento, para então estabelecer esse processo de discussão e de predomínio de um determinado ponto de vista em relação a outro ponto de vista. Essa é uma questão fundamental de democracia, não é? E diz respeito à possibilidade de esses interesses sociais obterem voz e influência de decisão, capacidade de decisão nas casas que representam, então, efetivamente, esses interesses, nas casas legislativas, que vão, então, produzir os debates, as reflexões e o produto final, que é a lei. Percebemos que há, digamos assim, muitos cuidados a serem tomados para que não se desvie nessa forma de representação, ou que não haja subrepresentação de interesses importantes, interesses sociais importantes, pontos de vistas importantes. Acho que essas são as questões fundamentais desse tema. Eu espero que, com essas referências que fiz nesse material, vocês possam, então, examiná-lo com maior cuidado. Até o nosso próximo material.